Hey guys, what's up? Meu nome é Adriano, eu sou professor de inglês e sejam todos bem-vindos a mais uma aula completa aqui no canal. E na aula de hoje eu vou me basear num trecho do filme Kung Fu Panda para explicar vários assuntos da língua inglesa para vocês. Então, para mim ser mais específico, o que vocês vão aprender na aula de hoje? Então, já eu vou mostrar para vocês o trecho do filme em que eu vou estar me baseando para passar a aula para vocês, mas por enquanto vocês podem olhar para a transcrição do filme aqui na tela. Então, tudo isso que vocês estão vendo nesse texto é o que eu vou explicar para vocês. Então, a gente vai ter vários tipos de verbos diferentes, a gente vai ter o used to, o supposed to, que confunde muito os brasileiros. Eu vou passar dicas de pronúncias para vocês, eu vou obviamente explicar todo o vocabulário aqui do texto, então vai ser uma aula bem completa mesmo. E além da aula, eu preparei também um material de estudo para auxiliar todo mundo que tiver interesse. Então, no final da aula eu vou explicar para vocês como que vocês podem ter acesso a esse material, que vai incluir um PDF com a transcrição desse trecho do filme, o trecho do filme em si com as legendas, e além disso eu também gravei um áudio com a minha própria voz, onde eu leio todas as falas dos personagens, porque eu sei que os personagens às vezes falam muito rápido e é muito difícil para um aluno iniciante acompanhar o que eles falam, mesmo com a transcrição. Então, dessa maneira, com o áudio que eu gravei, até mesmo os alunos iniciantes vão conseguir utilizar esse material para aprender inglês, beleza? Então, para nós começarmos, eu vou mostrar a cena do filme para vocês e aí depois eu volto explicando parte por parte, beleza? I know Master Shifu's trying to inspire me and all, but if I didn't know any better, I'd say he was trying to get rid of me. I know he can seem kind of heartless, but you know, he wasn't always like that. According to legend, there was once a time when Master Shifu actually used to smile. No. Yes. But that was before. Before what? Before Tai Lung. Yeah, we're not really supposed to talk about him. Well, if he's going to stay here, he should know. Guys. Então, agora que vocês já assistiram o trecho do filme, sem nenhuma enrolação, vamos passar para a primeira parte. Então, primeiro a gente tem I know Master Shifu is trying to inspire me and all. Então, aqui primeiro I know vai ser eu sei. Então o verbo know vai ser saber e dependendo do contexto ele pode ser conhecer também. E repare na pronúncia, você vê que a gente tem esse KN, mas o K não é pronunciado. Você vai ignorar ele 100%, tá? Então I know, você ignora o K. Então ele vai ficar a mesma pronúncia do know, do não do inglês, né? Você vai diferenciar eles pelo contexto mesmo, a pronúncia vai ser a mesma. Então I know, eu sei. Então, I know, Master Shifu. Então, Master Shifu vai ser o mestre, master vai ser mestre em português, mas aqui vai ser só o personagem mesmo. Então, Master Shifu is trying to inspire me. Então, is trying vai ser um tempo verbal chamado de present continuous. Então essa vai ser aquela ação que você faz no momento, mas isso normalmente é muito fácil para brasileiros, porque no inglês o present continuous coincide exatamente com o português. Então tudo que você tem que fazer é traduzir literalmente do português quando você vai formar uma frase em inglês. Então é muito fácil até para os alunos iniciantes. Então aqui, is trying é literalmente está tentando. Então você vê que você tem o is, que seria o está, que é o verbo to be. Se você estivesse falando, por exemplo, que eu estou tentando, você só adaptaria o verbo to be. Então, I am, né, que seria o estou, I am trying. Se eu vou falar que, por exemplo, você está, you are trying. Então é muito simples, você só adapta o verbo to be. Então, no caso, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Beleza? Aí, com o verbo, tudo o que você vai ter que fazer é acrescentar o ing. Isso é, na verdade, algo muito fácil, muito mais fácil que o português em si. Porque no português nós temos várias terminações diferentes para o verbo. Você vê que, por exemplo, a gente tem escrevendo, você tem assistindo, caminhando, você vê indo, ando. A gente tem várias terminações diferentes. No inglês é uma só, o ing, e na verdade o G não é pronunciado. Então é muito simples, você só coloca esse som do IN no final dos verbos, tranquilo? Então try vai ser tentar, trying, tentando,
Beleza? Aí, é claro que na parte da escrita, de vez em quando a gente vai ter algumas regrinhas que a gente vai ter que mudar um pouco a maneira que a palavra é escrita. Mas isso vale só para a escrita mesmo. A parte da pronúncia não muda, tá? Então, se você é uma pessoa que só quer aprender a falar inglês, você não precisa pensar nessas regras. Tudo que você tem que fazer é acrescentar o som do IN no final dos verbos, beleza? Aí, eu não vou explicar essas regrinhas da escrita, porque a gente tem vários detalhes aqui, várias exceções, e se eu fosse explicar aqui o vídeo ficaria muito longo. Mas, se vocês quiserem uma aula sobre isso, é só vocês deixarem nos comentários que no futuro eu vou estar fazendo uma aula sobre isso, beleza? Então, Master Shifu is trying to inspire me. O Mestre Shifu está tentando, e aí, inspire vai ser inspirar. Então, ele está tentando me inspirar, né? Essa seria a ideia. And all seria e tudo. Aqui seria um jeito de falar mesmo do inglês. Eu acredito que no português não ficaria natural você falar, ele está tentando me inspirar e tudo, né? Não ficaria muito natural, mas então vai ser só o jeito de falar do inglês mesmo, tá? Então, and all e tudo. Talvez em português a gente falaria etc, né? Talvez ficaria mais natural no português o etc. Mas no inglês aqui vai ser um modo de falar. Então, is trying to inspire me and all, tá tentando me inspirar e tudo. Beleza? Aí ele continua. But if I didn't know any better, I'd say he's trying to get rid of me. Então, aqui, but if I didn't know any better. Então, primeiro de tudo, vamos tirar esse if fora e depois eu já explico como que vai ficar o significado da frase com o if. Então, quando você tem primeiro I didn't know, vai ficar o passado normal, né? Então, I know é eu sei. Então, quando você coloca o didn't, ele coloca o verbo no passado e no negativo também. Então, I didn't know, eu não sabia ou eu não soube, beleza? No inglês a gente não vai ter essa diferença entre o sabia e o soube. Então, I didn't know, eu não sabia, eu não soube. Aí, isso é para frases negativas. Para frases afirmativas, em quase todas as aulas eu falo sobre as frases no passado, frases afirmativas, porque é algo muito comum mesmo. Então, para frases afirmativas, nós vamos ter os verbos regulares e irregulares. Então, quando o verbo for regular, você só acrescenta o ed no final. Então, por exemplo, eu trabalho, I work. Você quer dizer que você trabalhou, por exemplo, eu trabalhei, ou até mesmo eu trabalhava, vai ficar I worked. Você coloca esse ed no final, beleza? Por exemplo, eu brinquei, I played. I play, eu brinco, I played, eu brinquei, beleza? Aí, o know, ele vai entrar na categoria dos verbos irregulares. Quando um verbo for irregular, é como o próprio nome já diz, ele é irregular, você não vai ter um padrão. Então, você vai ter que memorizar a forma do passado. Você não vai, por exemplo, só acrescentar o ed como você faz com os outros verbos. Você tem que memorizar. Então, no caso do know, vai ser knew, beleza? Então, por exemplo, I knew, eu sabia. Isso para frases afirmativas, beleza? Mas para frases negativas, você não precisa mudar o verbo. Tudo o que você tem que fazer é colocar o didn't, beleza? Então, I didn't know, eu não sabia. Se você pegar um verbo regular, a mesma coisa. Por exemplo, I didn't work, eu não trabalhei. Você vê que você não precisa mudar o verbo, você só coloca o didn't. Tranquilo? Então, eu não vou explicar muitos detalhes sobre o passado, porque como eu falei, eu falo sobre o passado em praticamente todas as aulas. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, também é só vocês deixarem nos comentários que eu vou esclarecer elas para vocês, beleza? Então, I didn't know, eu não sabia. Só que você vê que a gente tem o if. Você vê que o if em inglês significa se. Se você falar em português, se eu não sabia, ele fica estranho a frase, né? Porque em inglês, na verdade, a gente falaria se eu não soubesse. Só que o que acontece é que esse soubesse simplesmente não existe no inglês. Então você vê que no português a gente tem vários tipos de verbos diferentes. Por exemplo, a gente tem esse soube, sabia, soubesse. Isso tudo não existe no inglês. O inglês é uma língua que gramaticalmente é muito mais simples que o português, muito mais pobre, principalmente nessa parte das conjugações de verbos, nas mudanças nos verbos. Então, quando você tem esse soubesse, você vai ter que adaptar a tradução do inglês para o português, porque no inglês vai ser sempre a mesma coisa. Você vai falar, eu não sabia, I didn't know. Você vai falar, eu não soube, I didn't know. Eu não soubesse, I didn't know também, tá? Então você vai ter que adaptar a tradução. Como que você sabe que você vai falar soubesse? Por causa do if, né? Você vê que se eu colocar o sabia, não vai fazer sentido. Então você tem que adaptar de uma maneira que fique legal. Só que o que é importante é vocês prestarem atenção aqui, que isso é complicado na hora da tradução. Só que quando vocês vão falar inglês, quando vocês já estão num nível onde vocês conseguem se expressar em inglês
fluentemente, isso é irrelevante, porque você não leva em consideração o português, tá? Então essa parte da tradução é um pouco complicado mesmo, precisa um pouco de prática para fazer essas adaptações do português para o inglês, mas na hora de falar inglês é irrelevante, porque você nem vai levar o inglês, o português em consideração, beleza? E aí acaba que, com o passar do tempo, vocês vão perceber que isso é uma grande vantagem do inglês, se torna muito mais fácil, porque você ignora todas essas regras do português e você tem uma língua que é muito mais simples, beleza? Então, aí, but if I didn't know, se eu não soubesse. Aí a gente vai ter, if I didn't know any better. Literalmente, isso é, se eu não soubesse nada melhor. Só que você vê que, novamente, esse nada melhor não soa natural no português. Então, quando vocês forem traduzir, vocês tiram fora esse nada, né? Por exemplo, se eu não soubesse melhor, literalmente isso, tá? Mas aí o N significa nada. Por que ele significa nada? Porque vocês têm uma frase negativa, tá? O N vai mudar o significado dele se for uma frase afirmativa, se for negativa, se for uma pergunta, o significado dele muda. Quando você tem uma frase negativa, na grande maioria das vezes ele vai significar nada e às vezes ele vai significar nenhum, beleza? Então, se eu não soubesse nada, melhor. O better significa melhor. Aí, if I didn't know any better, I'd say he's trying to get rid of me. Então, I'd say é a contração do I would say, tá? Então, esse I would, na contração, ele fica I'd. Você só coloca o I normal com o sonzinho do D no final. Então, I'd say seria literalmente eu diria. O say seria dizer. Então, o would, o would pode ter vários significados diferentes, tá? Ele pode acrescentar vários significados nos verbos, mas o principal deles vai ser aquela ideia imaginária. Sabe quando você fala, por exemplo, eu trabalharia, eu estudaria? Não é que você trabalha, não é que você estuda. É aquela ideia imaginária, eu trabalharia, eu estudaria. Então, esse vai ser o principal significado do would, tá? Então, você só coloca o would na frente do verbo e ele vai ter esse significado. Então, por exemplo, o say é dizer, mas não é que ele diz, ele diria, é aquela ideia imaginária, tá? Então, I'd say, eu diria, beleza? Então, I'd say he's trying to get rid of me. Então, novamente, a gente tem he's trying, né? Agora ele só mudou para o Master Shifu, ele mudou para o pronome he, mas a mesma coisa. E daí a gente vai ter o get rid of me, que aqui vai ser um phrasal verb. Então, o get rid of, vocês vão traduzir tudo junto, tá? Então, essas três palavrinhas vão ter um significado só, que vai ser o se livrar. Sabe quando você se livra de alguma coisa, algo que você não quer e você se livra daquilo? Esse é o get rid of, beleza? Então vamos formar um exemplo aqui. Imagina que você quer dizer que você tem que se livrar dos teus livros velhos, né? Você diria, I have to get rid of my old books, beleza? Então esse get rid of é se livrar. E aí então a frase ficaria, eu diria que ele está tentando se livrar de mim, né? A frase completa, se eu não soubesse melhor, né? Ou até mesmo se eu não conhecesse melhor, eu diria que ele está tentando se livrar de mim. Essa seria a frase completa. Beleza? Aí, daí o outro personagem fala, I know he can seem kinda heartless, but you know, he wasn't always like that. Então, I know, novamente aqui repetindo, então vocês já sabem, repare quando vocês forem assistir o videozinho que em todos esses know o K fica mudo, isso é muito importante para vocês acrescentarem na pronúncia de vocês, e eu acredito que vale a pena eu destacar para vocês que isso não vale somente para essa palavra, tá? Se você pegar outras palavras que começam com o KN, o K também vai ser mudo. Por exemplo, a palavra knowledge, que seria conhecimento, knowledge. Eu sei que eu começo no N, ou por exemplo, knock, que seria bater, né? Quando você bate em alguma coisa, knock. Então, novamente, o K é mudo. Então, esse é um padrão que se repete, beleza? Knife, que seria faca. Novamente, o K mudo. Ok? Então, I know he can sim. Então, o sim seria parecer e o can vai ser o poder. Ele pode parecer. Essa vai ser a ideia. Só que o can é uma palavra que, na verdade, a gente tem vários detalhes aqui com ele. O primeiro detalhe é que nem sempre ele vai ser o poder. Ele pode ser conseguir também. Então, por exemplo, eu consigo falar inglês. I can speak English. Então, o can ele pode ser o conseguir também. Isso vai depender do contexto. Aí, um outro detalhe é que vocês nunca vão colocar nada entre o can e o próximo verbo. E nem o can, nem o próximo verbo vai mudar. O que eu quero dizer com isso? Você vê quando você fala, por exemplo, eu quero estudar, você diria,
I want to study. Você vê que você tem esse to separando os dois verbos? Então, isso não acontece com o can. Você não pode colocar nada entre o can e o próximo verbo, beleza? Outro exemplo, imagina que você fala I will start studying. Você vê que depois do start a gente tem o study, mas você usa o ing. Isso é necessário por causa do verbo start. Só que isso não vai acontecer depois do can. Você nunca vai colocar o ing ou nada. Você nunca vai colocar nenhuma mudança no próximo verbo. Tranquilo? E você também não vai mudar o can. Então, por exemplo, quando eu falo I study, eu falo I study. Mas se eu for falar, por exemplo, que o meu pai estuda, eu tenho que falar my father studies, né? Então, eu não vou entrar em detalhes em todas essas regrinhas que eu estou passando para vocês, mas essas são regrinhas básicas, né, que a gente aprende quando a gente está começando a aprender inglês, a gente já aprende essas regrinhas. Então, é importante você saber que nada disso se aplica para o can, tá? O can, ele entra numa categoria que é chamada de Modal Verbs, e para os Modal Verbs, nada dessas regras se aplica. Você não pode mudar o can, a palavra em si, você não pode mudar o tempo do can, colocar no futuro, no passado, isso não é possível. E o próximo verbo também não muda, beleza? Então, é muito importante vocês manterem isso em mente. Então, he can seem, ele pode parecer. E aí você lembra dessas regras. Então, por exemplo, eu poderia falar I can speak English every day. Eu posso falar inglês todo dia. Você vê? I can speak. Agora, eu poderei falar. Eu não posso simplesmente colocar o can no futuro, por exemplo, colocar o will, né? Eu não posso falar I will can. Isso não é possível. Eu tenho que adaptar a minha frase para falar de uma maneira diferente. Com o can, eu não posso fazer essas mudanças. Beleza? Então, dito isso, a gente pode continuar. Então, he can seem, ele pode parecer kinda heartless. O kinda é uma palavra bem interessante. O kinda seria aquele meio, ou às vezes o tipo do português. Sabe quando eu falo para você, por exemplo, você me perguntar como que tá o tempo aí? E eu falar, tá meio frio, né? Então, esse meio, você vê que não é que tá frio, tá meio frio. Esse meio vai ser o kinda, tá? Que é, na verdade, a contração do kind of. Então, kind of, ele pode virar o kinda, ok? Então, kinda heartless, aqui no caso vai ser meio sem coração. Heartless é sem coração. Então, não é que ele é sem coração, ele é meio sem coração. Então, esse vai ser o kinda, tranquilo? Então, vai ser também, talvez você pode traduzir como mais ou menos, né? Então, por exemplo, tá mais ou menos frio, né? Então, esse kinda. Essa vai ser a ideia. Então, é uma palavra muito útil, muito comum mesmo. Vocês vão ouvir muito esse kinda ou o kind of. E aí, o heartless, como eu falei, é sem coração. E aqui você vê que você tem, na verdade, o heart mais essa adição que você coloca ali no final, esse sufixo less. Então, esse less, quando você coloca no final de uma palavra, ele sempre vai dar essa ideia de sem, tá? Então, quando você tem só o heart, heart é coração. Então, você acrescenta o less, ele fica o quê? Sem coração. Heartless. Deixa eu dar mais alguns exemplos para vocês. Imagine a palavra home, né? Home significa o quê? Casa. Quando você coloca o less, ele fica o quê? Sem casa. Homeless, né? Se você quiser, você pode traduzir como sem teto também, uma pessoa que é sem teto, uma pessoa que não tem casa, né? Homeless. Beleza? Mais um exemplo. Imagina que você quer falar com uma pessoa que não tem medo, por exemplo. Então, medo é fear. Então, fearless, sem medo. Ok? Então, é claro que você não vai usar isso para todas as palavras. Por exemplo, você tem uma pessoa que não tem computador. Aí você pega a palavra computer e coloca o less, computerless. Não, ele não funciona dessa maneira. Você não vai utilizar o less para todas as palavras, mas aos poucos vocês vão ver que tem algumas palavras que você pode acrescentar o less e ele vai ter essa ideia do sem. O ideal, eu acredito, é que vocês não tentem criar palavras. Com o tempo vocês vão ir vendo elas. E o legal é que uma vez que vocês saibam a regrinha, por exemplo, vocês vão bater o olho numa palavra, vocês verem que ela tem esse less no final, vocês vão saber o significado. E aí aos poucos vocês vão memorizando elas. Por exemplo, não é que eu saio criando palavras, eu simplesmente memorizei que você tem o homeless, você tem o heartless, fearless e assim por diante. Ok? Então é bem legal vocês saberem que esse less coloca o significado de sem em uma palavra. Beleza? Então, he can seem kinda heartless, but you know. Então, esse but you know é tipo assim, literalmente, mas você sabe, né? Quando você faz quando você está conversando com alguém, é um jeito bem natural de falar, mas sabe, né? Mas sabe. Então, você está conversando com a pessoa, você faz essa exclamação, tá? Então, é uma expressãozinha bem legal, muito comum no nosso dia a dia. Então, you know.
literalmente assim, mas você sabe, né? Quando você está conversando com alguém, você coloca no meio da tua frase quando você está explicando algo para alguém. But you know, he wasn't always like that. Então aqui, he wasn't, ele não foi ou ele não era. Aqui a gente também não vai ter essa diferença entre o foi e o era no inglês, então vai depender do contexto. Então, ele não foi ou ele não era sempre assim. O like that você vai traduzir como assim. Então, ele não era sempre assim, ou sempre desse jeito, também desse jeito é possível vocês traduzirem. Ok? Também é legal vocês verem que o wasn't é a contração do was not, tá? Então, ele não foi ou ele não era, vocês podem falar he was not ou he wasn't. Essa é a contração. Tranquilo? Então, eu acredito que até aqui, bem fácil de vocês entenderem as primeiras duas falas dos personagens, a gente pode passar para a fala do terceiro personagem. Então, aqui bem simples, according to legend seria de acordo com uma lenda, algo nesse sentido. O according to vai ser de acordo, tá? Sei que é bem semelhante, vocês só não vão traduzir literalmente, por exemplo, de acordo, of accord, algo nesse sentido. Não, vocês vão traduzir de acordo como according to, ok? Então, according to legend, de acordo com uma lenda, there was once a time when Master Shifu actually used to smile. Então, there was, aqui, esse there was é algo que eu já expliquei bastante aqui nas aulas para vocês também, porque é algo muito comum no nosso dia a dia. Então, no nosso dia a dia, a gente vai ter o there is e o there are, e o there was e o there were, que são no passado. Então, no presente, there is e o there are é para dizer que tem alguma coisa, mas com sentido de existência. Então, não quando você fala, por exemplo, I have a cell phone. I have a cell phone, o have é o ter de possessão. Eu possuo um celular. I have a cell phone. Mas quando você fala, por exemplo, tem um celular em cima da mesa, ninguém possui esse celular, né? Então ele é o ter o quê? Aquela ideia do haver, do existir. Então esse ter com o sentido de haver e existir, você vai usar então o there is e o there are no presente, there was e there were no passado. Qual que é a diferença? There is e there is vai ser para uma coisa só, então there is a cell phone on the table, tem um celular em cima da mesa. There are cell phones on the table, tem celulares em cima da mesa. Aí no passado, there was é para um, então there was a cell phone on the table, tinha um celular em cima da mesa. There were cell phones on the table, tinham telefones em cima da mesa, ou celulares. Ok? Então é claro que aqui eu estou passando só o presente e o passado. Vocês podem usar o there is, o there are em outros tempos verbais, vocês só conjugam o be aqui da frase, só que não é tão comum assim, vocês podem ver, mas não é tão comum assim. Mas os principais vai ser there is, there are, there was, there were. Então aqui, there was, literalmente tinha. Once a time, que vocês podem traduzir como tinha um tempo, tá? Talvez essa seria uma tradução legal, mas o once sozinho significa uma vez, tá? Então, tinha uma vez um tempo, literalmente tinha uma vez um tempo. Então, once seria uma vez. Então, there was once a time when Master Shifu actually used to smile. Então, when, quando, então, quando Master Shifu actually. O actually é uma palavra que vocês têm que tomar cuidado, tá? Porque o actually é um falso cognato. Quando um aluno olha para o actually, ele automaticamente pensa que é o quê? Atualmente. Só que o actually, ele na verdade significa na verdade. Então imagina que eu quero falar essa frase para vocês. Na verdade, o actually significa na verdade. Eu começaria a frase como actually. Esse actually é na verdade, né? Por exemplo, a pessoa fala, você estava em casa ontem? E aí você fala, na verdade eu fui no mercado. Actually, I went to the supermarket, tá? Então esse actually é na verdade. Então, there was once a time when Master Shifu actually used to smile. Tinha uma vez ou tinha um tempo quando o Master Shifu, na verdade, costumava sorrir. Então, o actually vai ser esse na verdade. E agora, vamos entender esse used to. Então, used to, como eu acabei de traduzir para vocês, significa costumava. Então, é quando você costumava fazer alguma coisa. Imagina que você quer dizer que você costumava jogar videogame. I used to play video games. Isso quer dizer que você costumava trabalhar em tal empresa. I used to work for that company. Então, esse vai ser o used, tá? Quando você costumava fazer alguma coisa. Só que, qual que é o detalhe
aqui com o used to, que ele é muito comum no inglês. Você vai ver o used to o tempo todo no inglês, e no português você não vê quase esse costumava. Então por que isso acontece? No português a gente quase nunca fala, eu costumava fazer tal coisa. Mas o used to é usado o tempo todo no inglês. Por que isso acontece? Então, no inicinho da aula, eu comentei com vocês, quando eu estava explicando o know, que ele poderia ser sabia ou soube, porque a gente não tem essa diferença no inglês, né? Só que, embora a gente não tenha essa diferença, por exemplo, eu trabalhei, eu trabalhava. Embora a gente não tenha essa diferença, em algumas situações a gente precisa especificar isso, né? Porque às vezes você não quer falar eu trabalhei, às vezes você quer falar eu trabalhava. Então, como que você especifica isso? Você vê que quando você fala eu trabalhava, você quer dizer que essa ação aconteceu por um certo período de tempo no passado. Você fala, eu trabalhei, seria não, eu trabalhei, né? Aconteceu uma vez. Eu trabalhava é algo que aconteceu por um certo período de tempo. Agora, compare com o costumava. Eu costumava trabalhar. Não é a mesma coisa, por exemplo, eu costumava trabalhar, não é algo que aconteceu por um período de tempo no passado. Então, o que acontece é que esse eu trabalhava não existe no inglês. Só que quando você quiser falar isso, você quiser enfatizar que essa é uma ação que aconteceu por um período de tempo no passado, você vai usar o used to. É uma das suas possibilidades. Na verdade, você tem outras possibilidades, mas uma possibilidade muito boa é com o used to, porque não é literalmente aquilo, eu trabalhava. Literalmente é eu costumava trabalhar. Só que a ideia é a mesma, tá? E é por isso que o used to é tão comum no inglês, porque as pessoas, elas querem especificar essa ideia de algo que aconteceu por um período de tempo no passado, mas aí elas não têm uma maneira de fazer isso só com o verbo, porque não existe no inglês, então elas usam o used to, beleza? Então deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Imagina que você quer falar que você trabalhou ontem, você vai falar I worked yesterday. Agora, imagina que você quer dizer que você trabalhava muito quando você era criança. Eu trabalhava muito, né? Você pode falar I used to work a lot when I was a child. Beleza? Ou você quer dizer, eu acho que um exemplo que fica melhor para uma criança é eu estudava muito quando eu era criança. Então, você pode falar I used to study a lot when I was a child. Então você vê que você tem essa ideia do estudava, você não está falando literalmente isso, mas você está adaptando. Então por isso que o used to é algo muito comum e muito útil no inglês, porque sempre que vocês quiserem colocar essa ênfase que é uma ação que aconteceu por um longo período de tempo no passado, não só uma vez, vocês podem usar o used to. Beleza? Então, eu acredito que ficou bem claro, inclusive uma explicação até um pouco longa para algo simples, então eu acredito que ficou bem claro, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, por exemplo, alguma frase específica, é só vocês deixarem nos comentários novamente, que eu vou sempre estar tentando auxiliar vocês da melhor maneira possível, beleza? Então, actually used to smile, na verdade, costumava sorrir, tá? Então, o smile vai ser essa ideia do sorrir. E aí, as próximas frases fica bem fácil. Então, primeiro um fala no, aí o outro fala yes, aqui sem nenhum segredo, né? Aí depois um deles fala but that was before. Então, aqui também bem simples, mas aquilo ou isso, se vocês quiserem, o that é literalmente aquilo, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem adaptar como isso, que eu acredito que essa seria a maneira que a gente falaria no português. Quando você está traduzindo, você sempre tem que fazer essas adaptações, mas uma vez que vocês começam a pensar direto em inglês, tudo isso se torna irrelevante, tá? Então, but that was, mas isso foi before, antes, né? E aí o personagem para. Aí o outro pergunta, before what? Antes do que, né? E aí o próximo personagem fala, before Thailand. Então, aqui esse vai ser o nome do personagem, né? Thailand. Inclusive, eu aconselho vocês a assistirem um filme muito legal. Para quem quer aprender inglês, vocês colocam o inglês, vai ser simples de entender, bem legal, tá? Então, before Thailand, antes daquele personagem. E aí, na próxima frase, aqui já complica um pouco mais, aqui já tem algumas coisas que eu posso explicar para vocês. Então, yeah, we're not really supposed to talk about him. Então, vamos primeiro ignorar esse not e o really e vamos pegar o we are supposed. Então, we are, aqui seria o verbo to be, né? We are supposed. E essa vai ser a estrutura que vocês vão utilizar. Então, o verbo to be mais o supposed. Então, se fosse eu falaria I am supposed to. Se fosse você, you are supposed to. Então, essa vai ser a estrutura. E aí, qual que vai ser o significado do supposed to? Então, o supposed to é literalmente algo que alguém espera de você.
Quando você vai traduzir isso, talvez uma tradução bem legal seria o dever ou o ter. Por exemplo, eu tenho que fazer algo ou eu devo fazer algo. Essa é uma tradução bem legal, mas é muito importante você entender a ideia do supposed to. O supposed to é algo que alguém espera de vocês. Por que é legal vocês entenderem isso? Porque no inglês a gente tem várias palavras, por exemplo, o should, que vai aparecer depois, também vai ter essa ideia do dever. A gente vai ter o must, que é aquele ter quando você tem que fazer alguma coisa. A gente tem o have, que também pode ser utilizado com essa ideia do ter que fazer algo. Então a gente tem várias palavras que trazem essa ideia do dever e do ter. Então por isso que é legal vocês entenderem o supposed to. Então o supposed to é algo que você deve fazer, mas porque alguém espera de você, tá? Então we are not supposed. Então nós não devemos. Então nós não devemos, mas por quê? Porque alguém espera que eles não façam aquilo, tá? Então essa é a ideia do supposed to. Então, por exemplo, se eu falar para vocês, I am supposed to work a lot. Se eu falar isso, a ideia é o quê? Do que eu tenho que trabalhar bastante, mas porque alguém espera isso de mim. Por exemplo, a minha esposa espera que eu trabalhe bastante, ou a minha família espera que eu trabalhe bastante. Então, I'm supposed to work a lot, ok? Agora, se eu falar, por exemplo, I have to work a lot. Agora já não é necessariamente que alguém espera que eu faça isso. Pode ser simplesmente que eu acho que eu tenho que fazer isso, beleza? Então, I am supposed to é quando alguém espera isso de vocês, ok? Então, eu espero que tenha ficado bem claro. Então, we are not, aqui fica no negativo, então, we are not supposed. E o really seria literalmente realmente. Só que aqui é uma tradução que não fica muito legal. Por exemplo, nós realmente não devemos. Aqui não vai fazer muito sentido. Uma adaptação que encaixa muito bem para o really, e não é só aqui, no geral vocês podem adaptar o really em várias situações quando vocês estão traduzindo, é como na verdade. Por exemplo, nós na verdade não devemos, né? Na verdade não devemos. Muito parecido com aquele actually que eu mostrei para vocês antes. Inclusive ele poderia falar actually we're not supposed, né? Ficaria essa mesma ideia, tá? Mas novamente, essas adaptações que a gente tem que fazer quando a gente está traduzindo, né? Porque quando você está traduzindo, não dá para você traduzir simplesmente com o significado literal das palavras. Você tem que ver o que encaixa melhor, tá? Mas aí vocês lembram então que o significado do really é realmente, ok? Então, aí voltando, we're not really supposed to talk about him. Então o talk seria falar ou conversar. Então a gente não deve, na verdade a gente não deve falar sobre ele. Ele, no caso, o personagem, né? Então qual que seria a ideia? A ideia é que alguém, provavelmente o mestre dele, esperam que eles não falem sobre isso, né? As pessoas esperam que eles não conversem sobre isso. Essa é a ideia, tá? Mas aí vocês adaptam como, vocês traduzem como dever. Nós não devemos falar sobre ele. E aí, o próximo personagem fala, well, if he's going to stay here, he should know. Então, if he's going to stay é se ele vai ficar, literalmente. Então, he's going, esse is going é uma das estruturas que a gente usa para colocar uma frase no futuro, tá? Então, as duas principais vão ser o will e o going to. A mais fácil de todas é o will, porque ele nunca muda, tá? Então, quando vocês vão formar uma frase no futuro, para todas as situações é só vocês colocarem o will na frente do verbo. Então, por exemplo, eu vou estudar. I will study. O meu pai vai estudar. My father will study. Você vai estudar. You will study. Então, nunca muda. Aí, o going to, ele vai ter, na prática, o mesmo significado, só que ele é um pouquinho mais difícil, porque o going to, ele é acompanhado do verbo to be. Então, o que acontece? Aí você tem que adaptar o verbo to be. Então, agora não é sempre a mesma coisa. É, por exemplo, I am going to study. Eu vou estudar. Mas aí, se eu vou falar do meu pai, my father is going to study. Porque eu tenho que mudar do am para o is. Se eu vou falar de você, you are going to study. Tá? Então a gente tem que fazer essa diferença. Então ele é um pouquinho mais difícil, mas nada muito complicado também, né? Um aluno mais ali pertinho do intermediário já tem o verbo to be de cabeça, isso é tudo muito automático. Eu sempre falo o verbo to be e as pessoas às vezes não gostam do verbo to be. Mas o verbo to be é algo que vocês têm que praticarem a ponto de ficar automático, tá? O verbo to be é algo que vocês não têm que pensar. Tem que ser sempre I am, you are, he is. Tem que ser automático. Porque quando você pratica bastante, você não vai falar, por exemplo, you am ou he are. Isso simplesmente não encaixa. O teu cérebro acostuma a sempre falar os dois juntos. I am, you are, he is, tá? Então ele é algo que é um pouquinho complicado no início, mas quando vocês vão praticando um pouco mais,
fica automático, tá? Então, if he's going to stay, se ele vai ficar, literalmente, tá? Então, if he's going to stay here, se ele vai ficar aqui. Beleza? Então, um outro detalhe que eu gosto de destacar para vocês é que, se vocês forem olhar num livro de gramática, vai existir a diferença entre o going to e o will em um livro de gramática. Na prática, não, tá? Na prática, vocês podem falar, por exemplo, I will study, I'm going to study. He will study, he's going to study. A mesma coisa, tá? Então, em um livro de gramática, eles vão dizer que o going to é usado para falar sobre um plano. Então, por exemplo, se você vai viajar, tecnicamente você teria que usar o going to. Então, por exemplo, I am going to travel, porque é um plano. Aí, se for algo imediato, você vai usar o will. Então, por exemplo, I will have dinner. Então, é algo de imediato, algo que já vai acontecer. E se for um fato, você também vai usar o will. Então, por exemplo, I will be 30 years old next year. É um fato, né? Então, nessas situações, um fato e futuro imediato, will, um futuro distante, going to. Só que isso, tecnicamente, na prática, vocês não precisam pensar nisso, vocês vão utilizar eles aleatoriamente, ok? Então, if he's going to stay here, he should know. Então, he should know, ele deveria saber. Então, o should vai ter também aquela ideia do deveria, a mesma tradução do supposed to. Só que o should know não é necessariamente algo que alguém espera de você. Por exemplo, você pode esperar isso de você mesmo, né? Por exemplo, eu posso falar, I should study every day. Não é alguém que espera isso de mim, eu espero de mim mesmo, tá? Então, você vê que eles têm essa diferença no significado, embora a tradução seja a mesma. Então, he should know, ele deveria saber. E aí, aqui o should, vocês lembrem que ele também entra na categoria de Modal Verbs. Então, o que seria isso? Ele vai ter as mesmas regras do can. Então, lembra no inicinho do vídeo, se for necessário, vocês podem até voltar para escutar as regras novamente. Então, todas aquelas regras que eu falei que você aplica para o can, você vai aplicar para o should. Então, você não vai colocar nada entre o should e o próximo verbo, você não vai mudar o should em nenhuma situação e você não vai mudar o próximo verbo, ok? Então, todas aquelas regrinhas vai valer para o should também. E should know, então vai ser ele deveria saber. Inclusive esse know apareceu bastante aqui no texto, né? Apareceu várias vezes. Então é bom para vocês gravarem a pronúncia dele, tá? Que vocês não pronunciam esse K, ok? Então, eu acredito que seria isso. Então eu espero que o texto tenha ficado bem claro, eu espero que vocês tenham entendido tudo. Teve vários assuntos aqui, várias coisas que confundem muito os alunos iniciantes. O supposed to, o used to, modal verbs, phrasal verbs. A gente teve algumas palavras bem legais aqui, como o kinda, o heartless, né, com esse less no final. Então várias coisas muito interessantes e muito úteis para o nosso dia a dia. Mas, como sempre, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês deixarem nos comentários, tá? Eu sei que às vezes eu posso ter explicado alguma coisa que não ficou tão claro assim, isso às vezes acontece, mas se isso acontecer, deixem nos comentários que eu vou fazer o possível para explicar e esclarecer as dúvidas de vocês, e se for algo complexo, eu posso inclusive gravar um vídeo específico para isso, tá? Para ajudar vocês. É só vocês deixarem nos comentários que eu vou fazer todo o possível para esclarecer as dúvidas que vocês tenham, tá? Então, agora, a respeito do material que eu falei para vocês. Então, tudo o que vocês vão ter que fazer é me mandar um e-mail, o meu endereço vai estar aqui na descrição, tá? Então é só vocês me mandarem esse e-mail que assim que eu receber, eu já vou estar enviando um material para vocês, tá? E uma notícia boa é que eu tenho feito um material para todas as aulas, essas aulas mais longas aqui no canal, para todas elas eu tenho preparado um material para auxiliar com os estudos de vocês. E a boa notícia é que para todas as aulas antigas, eu já estou colocando elas lá no site, tá? Então, por exemplo, se vocês forem lá no site agora, vocês vão ver que para todas as últimas aulas, o material já está lá, tá? Só que o que acontece é que para mim atualizar, colocar um material lá no site, às vezes leva muito tempo, porque eu faço os vídeos aqui, eu tenho todos os meus alunos, então às vezes eu não sobra tempo para mim atualizar o site instantaneamente, tá? Então, para todas as pessoas que quiserem o material dessa aula já, vocês podem me pedir lá no e-mail, que aí eu já mando para vocês. E aí, na medida do possível, eu vou colocar um material dessa aula lá no site também, tá? Mas isso pode levar um certo tempo. Então, se vocês quiserem o material instantaneamente, é só vocês me pedirem, que aí é mais fácil, eu só envio o e-mail para vocês.
ok? Então, eu acredito que seria isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito do recebimento do material ou alguma dúvida aqui a respeito da aula, é só vocês me pedirem que eu vou estar à disposição, beleza? Então, eu acredito que seria isso, pessoal. Muito obrigado por assistir essa aula até o final. Eu espero que vocês tenham gostado. Também, não se esqueçam de deixar aquele like se vocês forem novos aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever, que aí vocês vão poder acompanhar todo o conteúdo que eu coloco aqui. E seria isso por esse vídeo, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. See you guys!